Você já parou para pensar que talvez o maior erro da sua vida seja exatamente o que você nunca teve coragem de cometer? Pois é, a maioria das pessoas vive com medo de fracassar, quando na verdade o que destrói por dentro é o que você não fez. Maquiavel dizia: é melhor se arrepender do que nunca ter tido coragem de agir. E isso vai contra tudo o que nos ensinaram. Desde pequenos somos educados a evitar o erro, a jogar seguro, a pensar 1000 vezes antes de dar um passo. Mas e se for exatamente essa precaução que está te sabotando? O problema não é errar. O problema é viver omitido, se escondendo atrás de justificativas como: não é o momento, vou esperar mais um pouco, preciso estar pronto. Enquanto isso, os ousados estão vivendo, estão ganhando, estão caindo sim, mas aprendendo, evoluindo, conquistando. Enquanto você coleciona desculpas, eles acumulam experiências. Este vídeo é um tapa na cara do medo de agir. Um guia estratégico baseado na filosofia prática de Maquiavel, para te mostrar que errar faz parte do jogo, mas se omitir te tira do tabuleiro. E se você ficar até o final, vai entender como tomar decisões mais corajosas, sem ser impulsivo. Vai entender a diferença entre agir com inteligência e viver à mercê da dúvida. Você vai descobrir que existe um tipo de coragem silenciosa, estratégica, poderosa, e que ela pode ser a chave para mudar seu destino. E antes que você pense em sair do vídeo, não cometa o erro de se omitir. De novo, porque o que a gente vai discutir aqui pode doer, mas também pode te libertar. A omissão como fraqueza, o preço de não agir. Você já parou para pensar quantas oportunidades perdeu, não por ter errado, mas por ter ficado parado? Maquiavel já dizia: o maior erro é a inação. O mundo não dá espaço para quem espera. Jamais. O tempo é cruel com quem hesita. A omissão nesse jogo é um luxo que custa caro. Quantas vezes você soube o que precisava ser feito, mas travou? Seja por medo de errar, de ser julgado ou por puro costume de deixar para depois. E quando não faz, algo dentro de você murcha. A frustração de não ter tentado é silenciosa, mas constante. Ela não grita, mas nunca cala. Na filosofia prática de Maquiavel, o arrependimento por omissão pesa mais do que o erro, porque o erro te ensina, te move, te desperta. A omissão, por outro lado, te congela. É como ver o trem passar e fingir que era só um vento forte. Você sabe que perdeu algo, mesmo que não saiba exatamente o que. E sabe qual é o problema? A vida não te devolve aquilo que você deixou passar. Um não que você não teve coragem de dizer. Um projeto que você não teve coragem de iniciar. Uma conversa que você evitou. Tudo isso parece pequeno, até o dia em que faz falta. E aí a conta chega. Exemplo simples. Quantas vezes alguém ficou preso num emprego que odiava só porque teve medo de agir? E depois se vê olhando para trás, imaginando como seria se tivesse dado o primeiro passo. Essa é a natureza da omissão. Ela parece inofensiva, mas com o tempo vira prisão. A coragem estratégica que Maquiavel tanto valorizava começa aí, no movimento. O domínio de si está em saber quando não fazer nada, é na verdade perder tudo. A omissão não é sinal de prudência. Muitas vezes é só medo disfarçado. E medo de agir é uma forma silenciosa de desistir. Por isso, quem busca autodomínio precisa parar de se esconder atrás da desculpa da espera certa. A ação inteligente não é sobre ter 100% de certeza. É sobre ter coragem de lidar com o que vier, com o erro, o acerto ou a mudança de rota. O mundo favorece os que ousam, mesmo sem garantias. E se engana quem pensa que agir sempre significa fazer barulho. Às vezes, o movimento mais poderoso é interno. É a decisão silenciosa de não mais ser refém do próprio medo. Mas essa é
Uma conversa para daqui a pouco, quando a gente falar sobre o que realmente sustenta um indivíduo forte, a coragem como princípio. A coragem como princípio político e pessoal. Maquiavel enxergava a coragem não como um impulso momentâneo, mas como um alicerce, um tipo de força interna que sustenta líderes, pais de família, empreendedores e qualquer um que queira conquistar algo de valor. A coragem estratégica é o que separa os que vivem da cabeça dos outros dos que comandam sua própria narrativa. Sem coragem, tudo vira teoria. É ela que transforma ideias em história. E o curioso é que essa coragem não começa na guerra ou na política, começa no íntimo. É dizer não quando seria mais fácil ceder. É confrontar uma verdade incômoda. É fazer uma escolha impopular por saber que ela é a certa. O autodomínio exige essa firmeza. Sem ela, a pessoa acaba sendo governada pelo medo de agir. Filosofia prática de Maquiavel sempre deixou claro: o poder pertence aos que ousam. Um exemplo: veja como grandes líderes tomam decisões impopulares, mas necessárias. Um gestor que precisa cortar gastos, um pai que impõe limites, um artista que aposta em algo novo. Todos arriscam, todos sentem medo, mas agem mesmo assim. A coragem estratégica não é a ausência de medo, é a decisão de não ser escravo dele. É saber que o medo de agir cobra juros altos, elimina o entusiasmo, destrói a iniciativa, paralisa a evolução. E a omissão, como vimos, é a porta de entrada da estagnação. O preço por não ter coragem é invisível, até que a vida esfregue isso na sua cara. Quer um exercício simples para começar a treinar essa coragem? Escolha uma coisa que você vem adiando por medo. Pode ser uma conversa difícil, um vídeo que você quer gravar, uma decisão financeira, e enfrente não amanhã, hoje. Porque quanto mais você se omite, mais o medo se fortalece. Coragem. Aqui também tem a ver com consistência. Não é sobre um ato heróico isolado, mas sobre pequenas posturas diárias. Ter coragem é manter a palavra quando ninguém está olhando. É continuar mesmo sem aplausos. É se posicionar sem precisar gritar. Isso vale ouro no jogo do poder. Maquiavel, aliás, via essa virtude como elemento essencial em quem deseja dominar a si antes de dominar qualquer outro. O indivíduo que não cultiva coragem jamais conseguirá influenciar alguém. Afinal, quem não tem convicção vira sombra dos outros. Quem não tem firmeza dança conforme o medo. E como lidar com os arrependimentos que vêm mesmo depois de uma atitude corajosa? É aí que a filosofia dele fica ainda mais afiada. Porque para Maquiavel, melhor é errar agindo do que apodrecer, esperando. E é justamente sobre isso que precisamos falar agora. Sobre o peso real do arrependimento. E o que realmente machuca mais no fim das contas. Arrependimento, o que pesa mais. É melhor se arrepender do que não ter tido coragem. Essa frase que Maquiavel escreveu a Vettori carrega mais do que palavras bonitas. Ela revela uma verdade amarga que a maioria tenta ignorar. O arrependimento, por omissão, tem um gosto mais amargo do que o arrependimento por erro. Porque o erro, pelo menos, te moveu. Já a omissão te calou. E o silêncio, nesse caso, vira prisão. Quantas vezes a pessoa se pega pensando, e se, ao invés de pelo menos eu tentei? Isso destrói aos poucos. Maquiavel entendia que a culpa que vem do medo de agir é mais corrosiva do que a vergonha de um tropeço. Um erro pode ser reparado, mas um vazio deixado por uma escolha não feita, isso assombra por anos. Pensa em alguém que teve a chance de mudar de cidade, investir num negócio, terminar um relacionamento tóxico e não teve coragem. Agora vive com um buraco dentro do peito e tenta preencher esse buraco com distrações, desculpas e arrependimento acumulado. O medo de agir roubou a chance de tentar. Isso sim é trágico.
O arrependimento, quando vem depois da ação, ainda oferece uma espécie de consolo. Eu fui até o fim com aquilo em que acreditava. Mas quando ele surge após a omissão, não tem escapatória. A mente se tortura com hipóteses. E se eu tivesse falado? E se eu tivesse começado? E esse tormento não tem fim. É um fantasma que visita nas madrugadas. Maquiavel não romantizava o erro, mas ele compreendia que errar é um sinal de vida. Só quem age, erra. Só quem tenta se arrisca. A filosofia prática dele é clara. Melhor é se frustrar com um resultado do que se culpar por nunca ter começado. E essa diferença muda a forma como você encara a vida. É por isso que ele conecta tão bem estratégia de poder com domínio de si. Porque quem tem coragem para agir, mesmo sem garantias, vai se lapidando. Vai construindo casca, aprendendo, se fortalecendo. Enquanto quem vive fugindo de decisões, perde até a capacidade de confiar em si mesmo. E o mais cruel, o arrependimento por omissão não tem como ser redirecionado. Ele não vira aprendizado, não gera experiência. Ele só pesa, só atrasa, só machuca. Por isso, Maquiavel falava em coragem estratégica. Não é sobre agir por impulso, mas sim por consciência. Porque quem age com consciência, se erra, aprende. E quem aprende, evolui. Mas é claro, isso exige mais do que coragem emocional. Exige pensamento afiado, decisão calculada. É aí que entra a chave do próximo ponto: como encontrar o equilíbrio entre o risco e a paralisia. Porque tão perigoso quanto agir sem pensar é pensar tanto a ponto de nunca agir. A decisão calculada. Entre o risco e a estagnação, Maquiavel nunca foi defensor do agir por impulso. Para ele, ação sem estratégia é burrice disfarçada de coragem. Mas do outro lado, pensar demais e não agir é o caminho mais curto para a estagnação. A sabedoria está em encontrar esse ponto de equilíbrio. Ação inteligente é aquela que considera o risco e, mesmo assim, decide. Sabe aquela pessoa que vive esperando o momento certo? Que lê todos os livros, faz todos os cursos, assiste todas as palestras, mas nunca começa? Pois é, conhecimento sem ação é paralisia intelectual. E Maquiavel, na sua filosofia prática, sempre priorizou quem põe o pensamento em movimento, mesmo que não seja perfeito. A estratégia de poder passa, inevitavelmente, por essa coragem estratégica. Saber que a perfeição é uma ilusão. Você pode planejar o quanto quiser, mas nunca vai controlar todas as variáveis. Então, melhor uma decisão com 80% de segurança agora do que 100% de inércia amanhã. A estagnação é um veneno silencioso. Quer ver um exemplo simples? Investir dinheiro. Quem espera o momento ideal para investir, muitas vezes nunca investe. Enquanto isso, quem age com consciência, mesmo aos poucos, vai construindo patrimônio. Seja na bolsa de valores, seja num pequeno negócio ou mesmo num curso técnico. A diferença está na decisão que sai do papel. Maquiavel via isso com clareza. O poder pertence aos que ousam de forma pensada, não aos inconsequentes, mas também não aos que só ficam teorizando. O verdadeiro domínio de si nasce quando a pessoa decide não ser prisioneira nem do medo nem da ilusão de controle. É o meio termo entre impulso e hesitação. Inclusive, se você olhar para qualquer pessoa bem-sucedida, verá esse padrão. Elas agem e depois ajustam. Tomam uma decisão, analisam os resultados e corrigem o curso. É uma dança entre a ação e a reflexão. E essa dança é o que gera progresso. A estagnação, por outro lado, é estática, é silêncio disfarçado de prudência. No fundo, toda grande decisão vem com um "e se", e é normal. O problema é quando o "e se der errado" te impede de enxergar o "e se der certo".
A mente que foca só no fracasso cria um cenário de autossabotagem. E quem se sabota demais não vai a lugar nenhum. Por isso, coragem e análise precisam caminhar juntas, e mesmo quando o risco parece grande demais. Existe uma coisa que pode virar o jogo: o tempo. Porque se você demora demais para decidir, ele decide por você. E aí, meu amigo, entra a famosa fortuna de Maquiavel. Aquela força do destino que não espera por ninguém. E é sobre ela que a gente vai falar agora. O mundo não espera. A fortuna favorece os audaciosos. Maquiavel dizia que a fortuna, aquilo que muitos chamam de sorte, é como um rio violento, imprevisível, incontrolável, mas com padrões que podem ser estudados. Ela não favorece o medroso, mas sim o audacioso que está preparado. A vida não para esperar você vencer o medo. Ou você age, ou é engolido pela correnteza. A filosofia prática de Maquiavel mostra que não adianta rezar por sorte se você não tiver ousadia para agarrar as oportunidades quando elas aparecem. E o detalhe é que a sorte raramente avisa. Ela passa rápido, disfarçada de desafio. Só quem tem coragem estratégica e senso de ação consegue reconhecer e aproveitar. Sabe aquela ideia genial que você teve meses atrás, mas não colocou em prática? Alguém fez. Aquela vaga que parecia perfeita, mas você hesitou em se candidatar? Já era. A fortuna não manda lembrete no celular. E o preço por não agir na hora certa é ver os outros vivendo aquilo que poderia ter sido seu. Por isso, Maquiavel ensinava que o indivíduo precisa ter preparo, mas também ousadia. Quem se prepara demais e nunca arrisca vira espectador. Quem arrisca sem preparo vira vítima. Mas quem une coragem com estratégia, esse ganha jogo. Porque quando a oportunidade chega, ele não pensa duas vezes. Um exemplo claro: empreendedores. Muitos dos que mais crescem hoje não são os mais inteligentes. São os que se jogaram, mesmo sabendo dos riscos. Começaram um canal, lançaram um produto, ofereceram um serviço. A sorte os encontrou em movimento, porque fortuna não bate na porta de quem está deitado. E não pense que isso vale só para negócios. Vale para relacionamentos, para espiritualidade, para projetos pessoais. Quem espera o cenário perfeito nunca age. O audacioso, por outro lado, cria cenário com o que tem. Ele não precisa de permissão. Ele entende que se não for agora, talvez nunca mais. A arte da coragem estratégica está nisso. Agir mesmo, quando ainda não se sente 100% pronto. Maquiavel chamaria isso de ação inteligente, porque ele sabia que, na prática, quem age rápido ganha vantagem. O mundo muda o tempo todo, e o tempo pune os lentos, os hesitantes, os omissos. Mas o que realmente impede a maioria de se jogar quando a sorte aparece? Não é falta de inteligência nem de habilidade. É o velho inimigo que precisa ser exposto, o medo do fracasso. E é exatamente sobre ele que precisamos conversar agora. Medo do fracasso, o cão de guarda da omissão. O medo de fracassar é um cão de guarda fiel da omissão. Ele está sempre latindo no fundo da mente, pronto para te convencer a não tentar, a não ousar, a não viver. Maquiavel entendia isso como ninguém. Ele sabia que o medo, quando não controlado, vira um freio invisível que impede grandes conquistas. E o pior, esse freio parece racional. E se der errado? É a frase preferida do medo. Mas o que pouca gente se pergunta é: e se der certo? Ou e se eu aprender mesmo que não funcione? A filosofia prática de Maquiavel mostrava que o verdadeiro erro é não tentar. Porque o fracasso real não vem da tentativa mal-sucedida, mas da decisão de nunca sair do lugar. O medo de agir é um sabotador sutil. Ele veste a roupa da prudência, do bom senso, do melhor esperar. E aí, enquanto você espera, a vida passa. Outros agem, outros erram e acertam. E você fica onde está, alimentando arrependimento em silêncio.
Isso não é autodomínio, é covardia mascarada de responsabilidade. Maquiavel sabia que o fracasso é parte da estratégia de poder. Ele via a queda como algo útil, se bem usada. Um erro te ensina o que nenhum livro consegue, te mostra teus limites, te força a evoluir. Já o medo, quando domina, não te ensina nada, só te encolhe e te transforma em espectador da sua própria vida. Exemplo prático. Alguém quer começar a postar conteúdo, abrir um canal, vender algo, mas trava com medo do julgamento. Resultado, não posta, não vende, não começa. E meses depois, vê alguém com menos preparo fazendo sucesso com a mesma ideia. O que faltou? Ação inteligente, coragem estratégica. E não é que você tenha que ignorar os riscos. O que Maquiavel propõe é que você os encare com domínio de si. Avalie, sim, estude, claro, mas depois, haja. Porque o medo vai continuar lá. Ele não some. Ele se cala diante da decisão. Quem age, lidera. Quem hesita, obedece. O medo do fracasso, se mal administrado, se torna um ciclo vicioso. Ele te impede de agir, e a falta de ação te dá mais motivos para temê-lo. O antídoto, movimento. Ação com consciência. É isso que quebra o ciclo. É isso que Maquiavel chamava de estratégia. Não é sobre eliminar o medo, é sobre não ser dominado por ele. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como agir se ainda tenho medo dentro de mim? A resposta pode estar em um conceito que parece simples, mas é revolucionário. Agir como um gesto de autodomínio. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Ação como autodomínio. Vontade que impõe direção. Autodomínio não é sobre ter controle absoluto das emoções. É sobre decidir apesar delas. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder começa dentro de quem age. Quando alguém escolhe agir mesmo com medo, com dúvida ou insegurança, está exercendo domínio de si. A ação se torna prova viva de quem lidera a própria vida. E esse gesto muda tudo. Enquanto muita gente acha que domínio de si é meditar em silêncio ou controlar a raiva, Maquiavel aponta para um caminho mais direto. Ação. Quem decide é quem comanda. Quem empurra o próprio corpo na direção certa, mesmo sem vontade, é quem cresce. A vontade precisa aprender a dar ordens e não só ouvir desculpas. Quer ver como isso se aplica na prática? Quando você acorda e decide fazer o que precisa, mesmo cansado. Quando você grava o vídeo que vinha evitando. Quando você termina aquele projeto inacabado. Nessas pequenas ações está o verdadeiro poder. Porque não há estratégia de poder maior do que mandar em si mesmo. A ação inteligente é, portanto, mais do que uma atitude. É uma afirmação silenciosa de força. E quando ela se repete com constância, vira identidade. Você passa a se ver como alguém que executa, que decide, que constrói. E isso atrai respeito. Porque num mundo de hesitantes, quem age se destaca, mesmo em silêncio. Maquiavel sabia que os que não decidem são sempre decididos por outros. É assim na política, na família, nas amizades, no mercado. Se você não impõe direção à sua própria vida, alguém vai fazer isso por você. E aí, não adianta reclamar. A ação é o único caminho real de libertação e poder. A filosofia prática dele ensina que até mesmo uma ação tímida é mais poderosa que 1000 intenções ousadas, porque o que move o mundo não são pensamentos, são movimentos. E movimentos precisam de vontade afiada. Quando a vontade vira comando, o medo recua. A mente se fortalece, o caminho se abre. E essa força, quando cultivada dia após dia, se transforma em presença. Aquele tipo de presença que não precisa falar alto para ser notada. A pessoa que age com autodomínio entra num ambiente e impõe respeito, porque transmite algo raro, alguém que sabe para onde vai.
alguém que tem direção. E essa direção, mesmo com tropeços, constrói algo que nenhum erro pode apagar: legado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Porque o valor da ação não está só no resultado, mas na marca que ela deixa. Principalmente quando essa ação nasce da coragem de errar, em vez da covardia de se esconder. A glória e o erro, o valor dos homens que agem. Maquiavel nunca idolatrava a perfeição, ele admirava quem agia. Para ele, até o erro de um homem ousado tem mais valor do que a cautela eterna de quem nunca tenta. Quem age, constrói algo. Uma história, um exemplo, uma cicatriz. Já quem vive omitido desaparece sem deixar rastro, e a vida não homenageia quem nunca saiu da sombra. A verdade é que o mundo se lembra dos que fizeram, não dos que pensaram em fazer. Veja os grandes nomes da história: políticos, artistas, inventores. Todos erraram, todos falharam em algum momento, mas todos tiveram coragem estratégica. A glória não vem da infalibilidade, mas da ação contínua, mesmo com tropeços. Pensa num atleta que perde a final. Ele sente dor, claro, mas sabe que chegou até ali porque entrou em campo, diferente de quem nem calçou as chuteiras por medo de perder. Maquiavel reconhecia isso como um traço de poder, a disposição de encarar o jogo, mesmo sabendo que o placar pode não ser favorável. E isso vale para a vida. O profissional que tenta algo novo e falha ainda assim, aprende. O pai que erra tentando educar com amor, ainda assim constrói vínculo. A mulher que se posiciona, mesmo tremendo, ainda assim impõe respeito. A omissão não constrói nada. O erro com intenção constrói tudo. Glória e erro não são opostos, são irmãos. Porque o erro bem enfrentado dá nascimento à sabedoria. Maquiavel via isso como parte da estratégia de poder. Errar rápido, ajustar e continuar. O problema não é cair, é não levantar. E quem nunca cai, provavelmente nunca saiu do lugar. Exemplo claro: alguém que tenta lançar um produto e não vende nada. Ele pode desistir ou entender onde errou e tentar de novo, melhor. Essa segunda tentativa vem com mais clareza, mais experiência, mais força. Isso é ação inteligente. Isso é filosofia prática. Isso é domínio de si. Quem age com essa visão começa a enxergar o erro como um processo, não como um fracasso. O resultado fica mais leve para tentar. E quanto mais tenta, mais chance de acertar. E quanto mais acerta, mais influência gera. É um ciclo de poder, e ele começa onde termina o medo de errar. E se você acha que toda ação precisa ser grandiosa para valer a pena, é porque ainda não entendeu o próximo ponto. Porque Maquiavel também defendia a importância de agir com descrição, com inteligência, com timing. Nem toda glória é barulhenta, e é aí que a ação silenciosa entra em cena. A estratégia da ação silenciosa. Maquiavel nunca foi adepto do barulho. Pelo contrário, ele sabia que as ações mais eficazes, muitas vezes, são as que ninguém vê chegando. A verdadeira estratégia de poder não está em anunciar os planos, mas em realizá-los com precisão e silêncio. O ruído atrai inveja, a descrição protege. E proteção também é poder. A ação silenciosa é uma arte. E como toda arte, exige técnica, domínio de si e autocontrole. Enquanto o mundo corre para mostrar cada passo nas redes sociais, o estrategista observa, planeja, executa sem holofotes. E quando os resultados aparecem, já é tarde demais para alguém impedir. O segredo foi a melhor armadura. Quer um exemplo? Um profissional que se capacita em silêncio, estuda nos bastidores, aprende uma nova habilidade sem alarde. Enquanto isso, os outros subestimam. Mas quando ele age, surpreende. Isso é ação estratégica. É fazer do silêncio uma aliada e da subestimação um escudo temporário.
Maquiavel ensinava que o poder se fortalece quando o inimigo não sabe o que esperar. E isso vale para tudo: relacionamentos, finanças, carreira. Falar menos sobre o que vai fazer e fazer mais do que esperam é uma das formas mais elegantes de dominar o jogo. O silêncio, aqui, é uma espada invisível. A ação inteligente se esconde do ruído, porque o ruído chama julgamento, sabotagem, energia desviada. Já percebeu que quanto mais se fala, mais as pessoas tentam te influenciar ou te parar? O silêncio te mantém no controle, te impede de gastar energia tentando convencer os outros e te foca em resultados. Não é sobre se esconder, é sobre agir com discrição. Quem fala demais antes da hora, entrega poder. Quem silencia, prepara terreno. Maquiavel diria que o silêncio estratégico é a máscara da ação eficaz. Ele confunde os fracos e protege os fortes. E no final, quem surpreende conquista mais do que quem anuncia. Você não precisa anunciar cada vitória. Aliás, muitas delas devem ser só suas. A sabedoria está em saber o que mostrar e o que calar. Quem age em silêncio fala com resultados, e ninguém tem argumento contra o que já está feito. O mundo respeita quem surpreende e teme quem age sem alarde. Mas mesmo quando tudo é bem calculado, existe uma dor que insiste em ficar. Aquela dúvida que te visita quando deita a cabeça no travesseiro. E se eu tivesse tentado? É sobre essa ferida silenciosa, o arrependimento por não agir, que precisamos refletir agora. Entre fracassar ou se arrepender, qual escolha machuca mais? Chega uma hora em que a pergunta que mais dói não é "por que deu errado?", mas "por que eu nem tentei?". Maquiavel, em sua carta a Vettori, já antecipava isso com clareza. Brutal. O peso do arrependimento pela omissão corrói a alma. É uma ferida que não sangra, mas nunca cicatriza. O "e se" é o verdadeiro carrasco dos que não agem. Errar dói, claro. Mas errar tentando traz uma paz curiosa, a de quem teve coragem estratégica. A dor do fracasso é finita. Ela ensina, molda, amadurece. Já o arrependimento de quem viveu com medo de agir, esse é crônico. É uma sensação de vazio que cresce com o tempo. E nada preenche isso além da ação que nunca aconteceu. Quantas pessoas você conhece que vivem dizendo "eu devia ter feito"? Elas carregam esse lamento como um fardo. E o pior é que muitas continuam repetindo esse padrão. Maquiavel chamaria isso de ciclo de omissão, onde a pessoa se acostuma tanto a não agir que até o arrependimento vira rotina. A filosofia prática dele nos obriga a encarar uma escolha simples, mas definitiva: preferir o erro ou a dúvida eterna. O tropeço ou o remorso silencioso. Porque, no fundo, toda a vida é feita de decisões. E cada decisão adiada por medo de fracassar é um pedaço da alma que se rende. É o domínio de si escorrendo pelos dedos. Quer um conselho prático? Faça uma lista das coisas que você já se arrependeu por não ter feito. Olhe com coragem para essa lista. Pergunte-se: se eu pudesse voltar, eu faria diferente? Se a resposta for sim, então você já tem o que precisa para agir daqui para frente, porque o que mais fere é repetir a história. Maquiavel ensinava que todo poder começa com uma escolha corajosa, e às vezes essa escolha é interna. É decidir não mais viver pela metade, não mais ser escravo do medo de agir, não mais se esconder atrás da desculpa de que agora não é o momento. O momento é agora. A decisão é sua. O legado também. Quem vive com medo de errar já está errando, só que sem perceber. E quem vive com medo de agir já está abrindo mão do próprio poder. O domínio de si começa quando a pessoa entende que o preço da omissão é alto demais para continuar sendo pago. Fracassar é um risco, mas se arrepender por nunca ter tentado é uma sentença. E já que chegamos até aqui,
Me responde uma coisa, com sinceridade. O que você deixou de fazer por medo? O que ainda está aí dentro de você, esperando coragem para sair? Porque agora que você sabe o preço da omissão, talvez seja a hora de decidir diferente. E agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar se omitindo? Você vai seguir adiando aquela conversa que precisa acontecer, aquele projeto que te persegue nas madrugadas, aquela decisão que sua alma implora para você tomar? Ou vai finalmente assumir o controle, agir com coragem estratégica e deixar de ser refém do medo de errar? A verdade é uma só. Ninguém constrói uma vida poderosa fugindo de si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque lá dentro de você tem algo pedindo por mudança. O que está te impedindo de agir? O que ainda te prende? Comenta aqui embaixo. Compartilha seu maior arrependimento ou aquela atitude que você sabe que precisa tomar. Talvez seja agora o momento de se libertar. E se esse conteúdo te cutucou, se mexeu com suas verdades, então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui, a gente não fala só de ideias bonitas. A gente fala sobre como usar a filosofia para dominar a si mesmo e vencer na prática, como Maquiavel faria. E se você quer aprofundar ainda mais esse domínio, assista agora o vídeo complementar, Quando Calar é Covardia, os limites do silêncio estratégico. Lá, você vai descobrir que nem todo silêncio é sabedoria e que, às vezes, calar é a pior estratégia de todas.